Finja que me beija por 10 minutos, disse o milionário. A garçonete tímida hesitou, mas o que fez em seguida calou a todos no salão. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Carla Amoedo ajustou o laço do avental branco pela 3ª vez, enquanto equilibrava a bandeja com taças de champanhe. O salão do Copacabana Palace brilhava com a iluminação cuidadosamente posicionada para a cerimônia de premiação das empresas mais inovadoras do ano. As pessoas mais influentes do Rio de Janeiro circulavam entre sorrisos ensaiados e conversas estratégicas, enquanto ela, com sua camisa preta e avental branco impecáveis, permanecia praticamente invisível para a maioria dos presentes. Sorria mais, Carla. Clientes felizes significam gorjetas melhores, sussurrou Mário, o chefe dos garçons, passando por ela com sua própria bandeja. Carla forçou um sorriso mecânico. Depois de 8 horas em pé, seus pés imploravam por um descanso dentro dos sapatos pretos de salto baixo, parte obrigatória do uniforme. A pequena de Governador Valadares nunca imaginou que estaria servindo champanhe para empresários em um dos hotéis mais luxuosos do Rio. Quando saiu de Minas Gerais, há 2 anos, sonhava em cursar gastronomia, não em servir comida. Mas a realidade dos custos na cidade grande a havia atingido como um tapa na cara. E agora ela se desdobrava entre os eventos da empresa de buffet e as aulas noturnas que conseguia pagar a duras penas. Mesa 7, champanhe para todos, ordenou Mário, apontando discretamente para uma mesa repleta de executivos. Carla respirou fundo e ajustou a postura, caminhando com a elegância que havia aprendido nos treinamentos. Servir era uma arte, dizia sempre seu supervisor. Invisível quando necessário, eficiente quando solicitado. Foi quando o notou. Batista Oliveira, 34 anos, herdeiro e CEO da maior empresa de tecnologia sustentável do país, sentado à mesa 7, alvo de todas as câmeras e de todos os olhares femininos no salão. Alto, com o terno azul marinho impecavelmente ajustado ao corpo atlético, conversava com uma segurança que só quem nasceu em berço de ouro poderia ter. As revistas de negócios o chamavam de o inovador verde, por sua dedicação a projetos tecnológicos ecologicamente responsáveis. Para Carla, era apenas mais um cliente rico que jamais notaria sua existência além da função de servir bebidas. Ela se aproximou da mesa, com a bandeja equilibrada perfeitamente, começando a servir pelo lado esquerdo conforme o protocolo. Quando chegou perto de Batista, sentiu um frio na barriga inexplicável. De perto, ele era ainda mais impressionante, com olhos castanhos intensos e pequenas linhas de expressão que sugeriam mais sorrisos do que as fotografias nas revistas costumavam capturar. "Champanhe, senhor", ofereceu, mantendo os olhos baixos conforme instruído pelo treinamento. Nunca encare os clientes nos olhos por mais de um segundo. Para sua surpresa, ele levantou o olhar da conversa e a observou por um momento mais longo que o convencional. "Obrigado", disse simplesmente, mas com um tom diferente do que usava com os outros à mesa. Menos automático, talvez. Carla continuou servindo à mesa e estava prestes a se retirar quando percebeu que havia deixado cair um guardanapo. Ao se abaixar para pegá-lo, escutou claramente a conversa na mesa. "Valentina chegou", disse um dos executivos a Batista. "E pelo que ouvi, está determinada a não sair daqui sem uma confirmação sobre o jantar de noivado." Batista suspirou, claramente irritado. "Já deixei claro que não tenho interesse. A fusão das empresas pode acontecer sem um casamento arranjado, como se estivéssemos no século XIX." O outro homem riu. "Diga isso ao pai dela. Ele já está comemorando a união dos impérios Oliveira Drummond como se fosse fato consumado." Carla não deveria estar ouvindo aquilo, mas a curiosidade a fez demorar-se um pouco mais, fingindo arrumar os talheres próximos. O desconforto de Batista era palpável, algo que jamais imaginaria ver em alguém de sua posição. "Ela está vindo para cá."
alertou o outro executivo, olhando para a entrada do salão. Carla seguiu o olhar e viu uma mulher deslumbrante, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Para sua completa surpresa, Batista levantou-se abruptamente e segurou seu braço quando ela passava com a bandeja vazia. «Senhorita, preciso da sua ajuda», disse ele em voz baixa, com urgência nos olhos. Carla congelou, confusa. «Senhor, como se chama?» perguntou ele rapidamente. Carla Amoedo», respondeu automaticamente. «Carla, preciso que você finja ser minha namorada por 10 minutos. Pagarei R$1.000. A bandeja quase escorregou de suas mãos. «Como é que é?» 2.000. Ele aumentou a oferta, olhando nervosamente para Valentina, que se aproximava. É só uma encenação rápida para evitar uma situação complicada. Carla sentiu o rosto esquentar. «Senhor Oliveira, eu sou garçonete, não atriz. Posso perder meu emprego se...» 5.000, ele a interrompeu. «E garanto que não haverá consequências para seu trabalho.» R$5.000 era quase 3 meses de seu salário. Pagaria a mensalidade da faculdade, o aluguel atrasado e ainda sobraria para respirar. Mas algo na proposta a deixava profundamente desconfortável. «Por que eu? Deve haver dezenas de mulheres aqui que matariam por essa oportunidade.» Batista sorriu de lado. «Exatamente por isso. Qualquer outra transformaria isso em realidade ou em notícia. Você parece diferente.» Seus olhos a estudaram com curiosidade. «Mais autêntica.» «Autêntica?» Ela quase riu. «O senhor não me conhece. Tenho bom olho para pessoas.» Ele respondeu simplesmente, então olhou por cima do ombro dela. «Valentina está quase aqui, por favor.» Havia algo genuinamente desesperado em seu pedido que a surpreendeu. Afinal, homens como ele sempre conseguiam o que queriam. «Tudo bem», cedeu finalmente. Mas nada de beijos ou coisas assim. O alívio no rosto dele foi instantâneo. «Obrigado.» Valentina já estava a poucos metros quando Batista, num movimento surpreendentemente natural, colocou a mão levemente nas costas de Carla e sorriu para ela, como se estivessem no meio de uma conversa íntima. «Batista, querido», a voz de Valentina era doce como mel envenenado. «Procurei você a noite toda.» Ele se virou sem afastar a mão das costas de Carla. «Valentina, que surpresa!» Seu tom sugeria que era tudo, menos uma surpresa. Valentina lançou um olhar confuso para Carla, claramente tentando entender por que Batista Oliveira estaria conversando tão intimamente com uma garçonete. «Não vai me apresentar sua amiga?» perguntou, o sorriso congelado no rosto perfeito. «Claro!» respondeu Batista, seu braço agora circundando a cintura de Carla de forma possessiva. «Esta é Carla Amoedo, minha namorada.» Carla sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do salão. Namorada? Eles haviam combinado apenas uma conversa, talvez um flerte leve. Valentina a examinou da cabeça aos pés com um olhar que misturava descrença e desdém. «Namorada?» repetiu, a voz aguda de surpresa. «A garçonete?» O tom de desprezo fez algo despertar dentro de Carla. Uma raiva súbita misturada com orgulho ferido. Quem essa mulher pensava que era para olhá-la daquela forma? «Sim, a garçonete», respondeu antes que Batista pudesse intervir. «Algum problema com isso?» Valentina piscou, claramente surpresa com a resposta direta. «Não, claro que não», recuou, mas seu tom dizia exatamente o contrário. «Só estou surpresa. Batista sempre frequentou um círculo tão exclusivo.» «As pessoas mudam, Valentina», disse Batista, apertando levemente a cintura de Carla. «Conheci Carla há alguns meses e tem sido revigorante estar com alguém real.» Valentina estreitou os olhos. «Real? E o que exatamente isso implica sobre as outras pessoas que você conhece?» «Nada específico», ele sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. «Apenas que encontrei alguém que gosta de mim pelo que sou, não pelo que tenho ou represento.»
Carla percebeu o jogo que ele estava jogando e decidiu que, se ia fazer aquilo, faria direito. 5.000 reais bem merecidos. Batista odeia esses eventos, disse ela, olhando para ele com o que esperava ser um olhar de adoração convincente. Sempre diz que preferiria estar comigo assistindo a um filme em casa com comida. Batista odeia esses eventos, disse ela, olhando para ele com o que esperava ser um olhar de adoração convincente. Sempre diz que preferiria estar comigo assistindo a um filme em casa com comida caseira do que participar de mais um jantar empresarial. A mentira fluiu com surpreendente facilidade, como se uma atriz dormisse dentro dela. Carla percebeu que estava canalizando todas as cenas de novelas que assistira com sua avó em Governador Valadares. Valentina forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Que romântico! E há quanto tempo vocês estão juntos? 3 meses, respondeu Batista antes que Carla pudesse inventar algo. 4, corrigiu Carla simultaneamente. O silêncio constrangedor que se seguiu fez o coração de Carla quase parar. Valentina arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada, o ceticismo brilhando em seus olhos. 3 meses oficialmente, Batista recuperou-se rapidamente, pegando a mão de Carla entre as suas. Mas estávamos nos conhecendo por um tempo antes disso. Não é amor? A palavra amor, na boca dele, direcionada a ela, soou tão estranha que Carla quase riu. Conseguiu transformar o riso iminente em um sorriso doce. Exatamente. Você sabe como ele é com detalhes, sempre tão preciso. Valentina não parecia convencida. E como vocês se conheceram? Não me lembro de tê-la visto em nenhum evento anterior. Na verdade, Batista interveio. Nos conhecemos em uma situação bem diferente. Carla viu a oportunidade de tornar a história mais crível. Foi no Parque Lage, disse, mencionando um dos lugares mais bonitos do Rio. Eu estava de folga, visitando o parque. Batista estava lá. E fugindo de uma reunião chata, completou ele, sorrindo como se compartilhassem uma memória preciosa. Vi Carla sentada sozinha, lendo um livro de gastronomia. E ele se aproximou perguntando sobre o livro. Carla continuou, impressionada com a naturalidade com que construíam essa história junto. Acabamos conversando por horas, sobre comida principalmente, acrescentou Batista. Carla é uma cozinheira extraordinária, está cursando gastronomia. Carla ficou surpresa com esse detalhe. Ela realmente estava estudando gastronomia, mas não havia mencionado isso a ele. Como disse, Valentina falou com desdém mal disfarçado. Surpreendente. Batista, seu pai está procurando por você. Algo sobre o discurso de agradecimento pelo prêmio de inovação. Irei em um momento, respondeu ele educadamente, mas sem fazer qualquer movimento para se afastar de Carla. Valentina hesitou, claramente esperando que ele a acompanhasse. Quando percebeu que isso não aconteceria, sorriu friamente. Não demore, esta é uma noite importante para a empresa, para nossa parceria. Com um último olhar avaliativo para Carla, ela se afastou, seu vestido vermelho cortando o salão como uma chama. Assim que Valentina estava longe o suficiente, Carla sentiu os dedos de Batista afrouxarem em sua cintura, mas ele não se afastou completamente. Você foi incrível, murmurou ele, ainda mantendo as aparências caso alguém estivesse observando. Obrigado. Ela não acreditou nem por um segundo, respondeu Carla, ainda sorrindo como se estivessem tendo uma conversa agradável. Não importa. O objetivo era criar dúvida suficiente para ela recuar, o que funcionou. Ele olhou para o relógio. 10 minutos se passaram, promessa cumprida. Carla assentiu, sentindo um estranho desapontamento quando ele finalmente tirou a mão de sua cintura. Bem, foi interessante conhecê-lo, Sr. Oliveira. Batista, corrigiu ele. Depois desse pequeno teatro, acho que podemos dispensar as formalidades. Batista, repetiu ela, a palavra soando estranha em sua boca. Preciso voltar ao trabalho antes que Mário perceba meu sumiço. Ele pegou um cartão de visitas do bolso interno do paletó e um pequeno bloco de notas. Escreveu algo rapidamente no verso do cartão
e o entregou a ela. Meu contato pessoal. Me envie seus dados bancários para que eu possa transferir os 5.000 como combinamos. Carla pegou o cartão, surpreendentemente pesado, para um pequeno retângulo de papel. Provavelmente algum material caro que ela nem sabia que existia. Obrigada, disse simplesmente, guardando o cartão no bolso do avental. Não, eu é que agradeço, respondeu ele, e por um momento Carla pensou ver algo além de mera gratidão em seus olhos. Você salvou minha noite. Um chamado pelo radiocomunicador preso à cintura de Carla interrompeu o momento. A voz irritada de Mário exigia sua presença na cozinha imediatamente. Preciso ir, disse ela, afastando-se. Adeus, Batista. Até logo, Carla, respondeu ele, e algo na escolha das palavras, até logo, em vez de adeus, fez seu coração saltar uma batida. Ela se virou e caminhou de volta à cozinha, sentindo o peso do cartão no bolso e a estranha sensação de que sua vida havia acabado de tomar um rumo inesperado. Na cozinha, o caos reinava. Pratos de entrada voltavam, garçons corriam de um lado para o outro e Mário gritava ordens como um general em campo de batalha. Onde você estava? Exigiu ele quando Carla apareceu. Sumiu por 15 minutos. Desculpe, um cliente precisou de ajuda com... Ela hesitou. Uma mancha no paletó. Mário a encarou desconfiado. Que cliente? Mesa 7, respondeu ela, tentando parecer casual. Os olhos de Mário se arregalaram. Mesa 7? Batista Oliveira? Carla assentiu, desconfortável com o olhar penetrante de seu supervisor. Interessante, murmurou Mário. Ele raramente nota a existência da equipe de serviço. Então, voltando ao modo profissional. Pegue essa bandeja de sobremesas para a mesa 12 e não desapareça de novo. Carla passou as 2 horas seguintes trabalhando automaticamente, seu corpo executando as tarefas, enquanto sua mente revivia cada segundo da interação com Batista. Havia algo nele que não se encaixava na imagem do típico magnata arrogante que ela esperava. Uma vulnerabilidade momentânea, talvez? Ou era apenas um ator excepcional, acostumado a conseguir o que queria? Ocasionalmente, ela o observava de longe, sempre cercado de pessoas importantes, sempre sorrindo educadamente, mas nunca com o mesmo olhar que dirigira a ela durante sua pequena encenação. E para sua satisfação, mantendo uma distância segura de Valentina. Quando o evento finalmente terminou, após a entrega do último prêmio e os longos discursos de agradecimento, Carla estava exausta. Seus pés latejavam, suas costas doíam, e tudo o que queria era voltar para seu pequeno apartamento compartilhado em Botafogo e dormir por dias. Na sala dos funcionários, enquanto trocava o uniforme por suas roupas normais, jeans, camiseta e tênis surrados, sentiu o celular vibrar no bolso. Uma mensagem de número desconhecido. Obrigado novamente pelo salvamento. A transferência foi feita. Batista. Carla abriu o aplicativo do banco, incrédula. Lá estava, depósito de R$5.000. Ela encarou a tela, chocada com a rapidez da transação e com o fato de que ele realmente havia cumprido sua palavra. Parte dela esperava que tudo não passasse de uma brincadeira de mau gosto de um ricaço entediado. Ganhou na loteria? Perguntou Júlia, outra garçonete, espiando por cima de seu ombro. Carla bloqueou o celular rapidamente. Um parente me enviou dinheiro. Júlia deu de ombros desinteressada e continuou se trocando. Carla terminou de guardar seu uniforme e saiu para a noite carioca, pegando o ônibus que a levaria para casa. Durante todo o trajeto, ficou olhando para o cartão de Batista, virando-o entre os dedos. No verso, além do número de telefone pessoal, havia uma pequena nota manuscrita. Obrigado por ser real em um mundo de aparências. Carla não sabia o que pensar. Aquele homem vivia em um universo completamente diferente do seu.
Seus caminhos haviam se cruzado por 10 minutos e agora cada um seguiria sua vida. Ele voltaria para seu mundo de luxo e poder e ela para sua realidade de lutas diárias e sonhos adiados. Mas algo dentro dela, uma pequena voz insistente, dizia que aquela noite não havia sido apenas um estranho interlúdio. Que talvez, de alguma forma inexplicável, seus caminhos voltariam a se cruzar. No dia seguinte, Carla acordou tarde, aproveitando sua folga. Seu pequeno apartamento, compartilhado com 2 outras estudantes, era simples, mas bem localizado, resultado de muita pesquisa e um pouco de sorte. O sol entrava pela janela, iluminando as paredes descascadas que ela havia tentado disfarçar com pôsteres coloridos. Preparou um café forte e sentou-se à pequena mesa da cozinha, abrindo seu caderno de estudos. Tinha a prova de técnicas de confeitaria na segunda-feira e planejava revisar a matéria. Mas sua mente insistia em voltar para a noite anterior, para os olhos castanhos de Batista, para o toque leve em sua cintura, para as palavras trocadas com Valentina. A encenação havia sido tão convincente que, por momentos, até ela quase acreditara. Terra para Carla. A voz de sua colega de apartamento, Débora, a trouxe de volta à realidade. Estou te chamando há 5 minutos. O que aconteceu ontem à noite? Você chegou tarde e com cara de quem viu um fantasma. Carla hesitou. Contar soaria absurdo demais, como uma história mal inventada de novela das 9. Nada demais, respondeu finalmente. Só um evento cansativo no Copacabana Palace. Copa! Débora assobiou impressionada. Famosos? Alguns. Carla deu de ombros tentando parecer casual. Empresários, principalmente. Alguma gorjeta boa? Débora perguntou pegando uma xícara de café. Carla pensou nos 5.000 reais em sua conta. Razoável. Seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem do mesmo número desconhecido da noite anterior. Bom dia, Carla. Gostaria de agradecer pessoalmente pelo favor de ontem. Almoço hoje? Batista. Ela encarou a tela, incapaz de acreditar no que estava lendo. Batista Oliveira a convidando para almoçar? Isso não fazia sentido. O acordo deles havia terminado, ele já havia pagado pelo serviço prestado. O que mais poderia querer? Nossa, que cara é essa? Débora espiou curiosa. Mensagem do crush? Não, Carla respondeu rapidamente. Só trabalho. Era isso. Provavelmente ele queria garantir que ela não falaria sobre o ocorrido, que não venderia a história para algum site de fofocas. Fazia sentido. Mas por que não simplesmente pedir isso por mensagem? Por que um almoço? Carla respirou fundo e respondeu. Obrigada pelo convite, mas não é necessário. O combinado foi cumprido por ambas as partes. A resposta veio quase instantaneamente. Insisto, não se preocupe, não é sobre ontem à noite. Apenas um almoço como agradecimento. Você escolhe o lugar. Como agradecimento, ele já havia agradecido com 5.000 reais. O que mais poderia querer? A curiosidade começou a vencer o bom senso. Tudo bem, respondeu finalmente. Conheço um lugar simples no Baixo Gávea, 13 horas. Ele respondeu com o endereço de um restaurante completamente diferente. Um dos mais exclusivos da Zona Sul Carioca. 14 horas. Reservei uma mesa. Mandarei um carro buscá-la. Qual seu endereço? Carla mordeu o lábio, hesitante. Dar seu endereço a um estranho não parecia prudente, mesmo que esse estranho fosse Batista Oliveira. Por outro lado, ele já tinha seu nome completo e número de telefone. Posso encontrá-lo lá, respondeu firmemente. Como preferir, foi a resposta simples. Carla deixou o celular na mesa e encarou sua xícara de café, agora fria. Em que estava se metendo? Carla encarou seu reflexo no espelho pela 3ª vez. O vestido florido, o melhor que tinha, parecia simples demais para o restaurante chique onde encontraria Batista. Mas era isso ou jeans? E ela se recusava a aparecer de jeans num lugar onde a entrada custava mais que sua mensalidade da faculdade. Vai encontrar com quem mesmo? Perguntou Débora, apoiada no batente da porta. Conhecido, respondeu Carla vagamente, aplicando um batom discreto. Um conhecido que te deixou nesse estado?
Débora ergueu uma sobrancelha cética. Você trocou de roupa 4 vezes. Não é nada demais, insistiu Carla. Só um almoço de trabalho. Sei, Débora sorriu maliciosamente. E esse trabalho é bonito? Carla revirou os olhos, mas não conseguiu evitar o rubor que coloriu suas bochechas. Não é assim, olhou o relógio. 13h20. Precisava sair agora se quisesse pegar o metrô e chegar no horário. Estava determinada a não chegar atrasada. Não me espere para o jantar, brincou Débora quando Carla pegou a bolsa e saiu. O restaurante Ouro ficava no Leblon, um dos bairros mais exclusivos do Rio. Carla desceu do metrô e caminhou as últimas quadras, sentindo-se cada vez mais deslocada. Mulheres com bolsas de grife e homens de relógios caros circulavam pelas calçadas impecáveis, como se pertencessem ali. Ela apertou sua bolsa de couro sintético, comprada em promoção, e continuou andando, repetindo para si mesma que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um. Chegou ao restaurante exatamente às 14h. A fachada discreta escondia um interior elegante com decoração minimalista. O maître a recebeu com um sorriso educado que vacilou ligeiramente ao avaliar seu vestido simples. Posso ajudá-la, senhorita? Tenho um encontro, quer dizer, um compromisso com Batista Oliveira, respondeu ela, erguendo o queixo em desafio silencioso. O sorriso do maître transformou-se imediatamente em algo mais genuíno. Ah, sim, o Sr. Oliveira mencionou que esperava uma convidada. Por favor, me acompanhe. Ele a conduziu por entre mesas elegantemente dispostas até uma área mais reservada nos fundos. Batista já estava lá, vestindo um terno azul claro que parecia ter sido feito sob medida. Provavelmente foi, pensou Carla. Ele se levantou ao vê-la com um sorriso que iluminou seus olhos. Carla, que bom que veio, disse ele, puxando a cadeira para ela. Obrigada pelo convite, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Mas continuo sem entender o motivo. Batista esperou que o maître se afastasse antes de responder. Sinceramente, eu também não tenho certeza. A resposta a pegou de surpresa. Ela esperava alguma explicação elaborada ou um pedido de discrição sobre a noite anterior. Como assim? Ele deu de ombros, um gesto surpreendentemente casual para alguém tão polido. Ontem à noite você foi diferente. Não consigo lembrar a última vez que alguém foi tão autêntico comigo. Autêntico? Eu fingi ser sua namorada. Literalmente atuei, argumentou Carla. E mesmo assim, foi mais real que a maioria das pessoas que conheço. Ele sorriu, parecendo genuinamente divertido. Além disso, você enfrentou Valentina sem pestanejar. Isso exige coragem. Um sommelier aproximou-se com uma garrafa de vinho branco. Batista olhou para Carla com uma sobrancelha erguida em pergunta silenciosa. Não, obrigada. Ela recusou. Tenho aula à noite. Água para a senhorita. Batista instruiu o sommelier, que assentiu e se retirou. Aula de quê? Gastronomia. Técnicas de confeitaria, para ser mais específica. Ah, seus olhos se iluminaram com interesse genuíno. Então você realmente estuda gastronomia. Achei que tinha inventado aquela parte. Não, aquilo era verdade. Uma das poucas verdades em nossa pequena encenação. Ela não resistiu a uma pequena provocação. Touché! Ele riu, um som surpreendentemente caloroso. E está gostando do curso? Amo, respondeu sinceramente. Sempre quis ser chefe. Desde pequena, na cozinha com minha avó em Governador Valadares. E o que a trouxe ao Rio? O Instituto de Gastronomia. Conseguiu uma bolsa parcial. O garçom chegou com menus, interrompendo a conversa. Carla olhou para os preços e sentiu seu estômago afundar. O prato mais barato custava mais do que ela ganhava em um dia de trabalho. Não se preocupe com os valores, disse Batista, notando seu desconforto. É por minha conta. Não estou acostumada com lugares assim, admitiu ela, sentindo-se vulnerável. Prefere ir a outro lugar? Você mencionou um restaurante no Baixo Gávea? A sugestão a surpreendeu.
Ela esperava que ele insistisse no restaurante fino, não que oferecesse mudar para acomodá-la. Não, aqui está ótimo, decidiu. Só estou um pouco deslocada. Se ajuda, metade das pessoas aqui também está, ele confidenciou em tom conspiratório. Só são melhores em disfarçar. Isso arrancou uma risada genuína dela, difícil de acreditar. É verdade, olhe aquele casal perto da janela. Ele indicou discretamente com o olhar. Ele é um investidor do mercado imobiliário que está tentando impressionar uma cliente potencial. Provavelmente sabe tanto sobre vinhos quanto eu sei sobre astrofísica, mas está fingindo ser um especialista. E você sabe muito sobre astrofísica? Brincou ela. Absolutamente nada, admitiu ele sorrindo, exceto que tem algo a ver com estrelas. O garçom retornou para anotar os pedidos. Batista sugeriu o menu degustação, explicando que era uma boa maneira de experimentar várias especialidades da casa. E como foi depois que eu saí ontem? Perguntou Carla após o garçom se afastar. Valentina acreditou na nossa performance? Não completamente, respondeu ele honestamente, mas criou dúvida suficiente. Ela passou o resto da noite me observando de longe, provavelmente tentando entender se era verdade ou não. E o que acontece agora, com o tal casamento arranjado, quero dizer? Batista suspirou, um peso visível caindo sobre seus ombros. A pressão continua. O pai dela é um investidor importante e a fusão das empresas faria sentido comercialmente, mas não emocionalmente, completou Carla. Exatamente. Parece antiquado, não é? Casamentos arranjados em pleno século XXI. No seu mundo, talvez não seja tão incomum, observou ela. Meu mundo, ele repetiu pensativamente. É engraçado como você diz isso, como se eu vivesse em outro planeta. E não vive? Carla gesticulou ao redor, indicando o restaurante luxuoso. Tudo isso é completamente alienígena para alguém como eu. Alguém como você. Ele ecoou suas palavras novamente. E quem é você, Carla Amoedo? A pergunta feita com genuíno interesse a pegou desprevenida. Ninguém em posição como a dele jamais havia demonstrado interesse real em quem ela era. Uma garota de governador Valadares, tentando se virar no Rio, respondeu simplesmente. Trabalho como garçonete para pagar a faculdade e o aluguel. Nada muito interessante. Discordo, disse ele, inclinando-se ligeiramente. Acho você fascinante. O primeiro prato chegou antes que ela pudesse responder. Uma entrada minúscula, mas elegantemente apresentada. Carla analisou o prato com olhos técnicos, identificando ingredientes e técnicas que havia estudado. Vejo que está avaliando como uma profissional, observou Batista divertido. Desculpe. Ela sorriu envergonhada. De formação profissional, sempre analiso pratos quando como fora. Não se desculpe, é interessante ver seu olhar mudar. Fica mais confiante quando fala sobre comida. É minha paixão, admitiu. Quando cozinho, esqueço de tudo. Dos problemas, das contas, das preocupações. Sei como é, disse ele, surpreendendo-a novamente. Para mim, é veleiro. Quando estou no mar, sou apenas mais um navegante, não o herdeiro dos Oliveira, não o CEO, apenas Batista. Você veleja? Perguntou ela, imaginando-o ao volante de um iate luxuoso. Desde criança, meu avô me ensinou. Era a única atividade em que meu pai não interferia com críticas ou expectativas. Havia uma vulnerabilidade inesperada em sua confissão que tocou Carla. Talvez ele não fosse apenas o playboy rico que ela imaginava. Nunca andei de veleiro, admitiu ela. Deveria experimentar algum dia, ele sugeriu. Então acrescentou rapidamente. Se quiser, claro. Havia algo quase tímido em seu convite que contrastava completamente com a imagem de CEO confiante. Os pratos seguintes chegaram em sequência, cada um mais elaborado que o anterior. Carla saboreou cada um deles, descrevendo técnicas e combinações de sabores com entusiasmo crescente. Batista a ouvia atentamente, fascinado por sua paixão e conhecimento.
A conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Falaram sobre livros, ele apreciava biografias históricas, ela preferia romances clássicos. Sobre lugares, ele conhecia destinos exclusivos pelo mundo, ela conhecia cada cantinho autêntico do Rio. Sobre música, ele gostava de jazz, ela de MPB. Eram mundos diferentes que, de alguma forma, encontravam pontos de conexão. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela aventurou-se após o prato principal. Claro. Por que alguém como você ainda está solteiro? Quer dizer, além da pressão para casar com Valentina, não há ninguém? Batista tomou um gole de vinho, considerando a pergunta. Houve algumas pessoas. Relacionamentos que pareciam promissores no início, mas nunca consegui determinar se gostavam de mim ou da minha posição. Completou ele, com uma honestidade que a surpreendeu. É difícil confiar quando seu sobrenome vem antes da pessoa que você é. Parece solitário, observou Carla. Às vezes é, admitiu ele, então sorriu. Mas estou tendo uma companhia excelente agora. O comentário fez Carla corar levemente. Estava flertando com ela? Ou era apenas educação? E você? Perguntou ele. Alguém especial na sua vida? Não atualmente, respondeu ela. Minha última relação terminou quando descobri que ele estava saindo com outra garçonete do mesmo buffet. Aparentemente gostar de garotas de uniforme era uma coisa para ele. Que idiota, comentou Batista, parecendo genuinamente indignado em seu favor. Foi para o melhor, ela deu de ombros. Não tínhamos muito em comum além do trabalho. A sobremesa chegou. Um elaborado pavê de chocolate com calda de frutas vermelhas. Carla o examinou criticamente antes de provar. Veredicto? Bom, ela assentiu. Mas o merengue está um pouco passado do ponto. Eu teria batido por 30 segundos a menos. Batista riu. Vou informar ao chefe. Não se atreva! Ela arregalou os olhos horrorizada. Estou brincando, garantiu ele, mas é fascinante ver como você nota detalhes que passariam completamente despercebidos para a maioria das pessoas. Como disse, deformação profissional. Quando terminaram a sobremesa, Carla consultou discretamente o relógio. Já passava das 16 e ela precisava chegar à aula das 19 horas. Precisa ir? Perguntou Batista, notando o gesto. Logo sim, admitiu. Tenho aula às 19 horas e ainda preciso passar em casa para pegar meu material. Ele acenou para o garçom, pedindo a conta. Quando o homem se afastou, voltou-se para Carla com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Gostei muito de almoçar com você hoje, disse ele. Foi refrescante. Também gostei, respondeu honestamente. Obrigada pelo convite. Posso te ligar outra vez? Perguntou ele, com uma hesitação que parecia completamente fora de personagem para alguém em sua posição. A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava que este almoço fosse o encerramento de seu breve encontro, não o início de algo mais. A pergunta pairou no ar entre eles. Carla hesitou, a mente calculando rapidamente os prós e contras. Por um lado, havia algo genuíno em Batista que a intrigava. Por outro, seus mundos eram completamente diferentes, e ela não podia ignorar o fato de que ele pertencia a uma realidade que jamais seria a dela. Pode, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma. Mas não prometo que terei tempo livre. O sorriso dele iluminou-se. Entendo, sua agenda deve ser apertada entre o trabalho e os estudos. Praticamente inexistente, confirmou ela com uma risada leve. O garçom retornou com a máquina de cartão. Batista pagou sem nem olhar o valor, um gesto que lembrou Carla da distância econômica entre eles. Para ele, aquele almoço provavelmente custava o mesmo que um café. Para ela, representava um mês de economia. Quando saíram do restaurante, o sol da tarde banhava as ruas do Leblon. Um motorista aguardava encostado em um carro preto elegante. Posso te dar uma carona? Ofereceu Batista. Não precisa, recusou Carla. O metrô é rápido e eu gosto de andar um pouco. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Obrigado pela companhia, Carla. Obrigada pelo almoço, respondeu ela. Foi inesperado. No bom sentido, espero. Definitivamente.
Houve um momento de hesitação entre eles, como se nenhum soubesse exatamente como se despedir. Um aperto de mãos parecia formal demais depois da conversa que tiveram. Um beijo no rosto, íntimo demais. Carla resolveu o impasse estendendo a mão. Até mais, Batista. Ele pegou sua mão, mas em vez de apertá-la, levou-a aos lábios em um gesto antiquado que a pegou completamente desprevenida. Até breve, Carla. Ela sentiu o rosto esquentar enquanto se afastava. Olhou para trás uma vez e o viu ainda parado na calçada, observando-a partir. Por um breve momento, não era o CEO bilionário, apenas um homem bonito, a observando com interesse genuíno. No metrô, Carla tentou processar o que havia acontecido. O almoço tinha sido surpreendentemente agradável. Batista era diferente do que imaginava, menos arrogante, mais thoughtful. Havia momentos em que ele parecia tão deslocado em seu próprio mundo quanto ela. Ridículo, murmurou para si mesma. Estava romantizando a situação. Homens como Batista não se interessavam seriamente por garçonetes de governador Valadares. Qualquer interesse que demonstrasse seria passageiro, uma curiosidade sobre como a outra metade vivia. Ainda assim, não conseguia ignorar a conexão que sentira. As conversas fluíram naturalmente, os silêncios foram confortáveis e, por momentos, esqueceu-se completamente da disparidade entre eles. Quando chegou ao apartamento, encontrou Débora deitada no sofá assistindo Netflix. "E aí, como foi o almoço de trabalho?" perguntou com aspas no ar. "Normal", respondeu Carla vagamente, dirigindo-se ao quarto para pegar o material de estudo. "Normal não faz ninguém chegar em casa com esse sorriso bobo", provocou Débora, seguindo-a. "Quem é ele? Por favor, diz que é rico e tem um irmão." Carla riu, balançando a cabeça. "Não é nada disso, só um. É cliente que quis me agradecer por algo que fiz no evento." "Um cliente? Tipo, quem?" "Ninguém que você conheça", desconversou pegando seus cadernos. "Vai me deixar curiosa mesmo?" Débora cruzou os braços indignada. "Eu conto tudo sobre meus encontros, em detalhes excessivos", concordou Carla. "E não foi um encontro." "Sei." Débora revirou os olhos. "E esse não encontro vai se repetir?" Carla hesitou. "Talvez." O sorriso triunfante de Débora dizia tudo. "Eu sabia." Antes que o interrogatório continuasse, Carla escapou para o banheiro para se arrumar para a aula. No espelho, notou que realmente havia um sorriso bobo em seu rosto. Tentou suprimi-lo sem sucesso. Quando chegou à faculdade, sua mente ainda estava dividida entre as equações de confeitaria e o almoço com Batista. A aula prática exigia concentração total, mas ela se pegou várias vezes pensando nas observações que ele fizera sobre sua paixão por gastronomia. "Amoedo, esse merengue está passado do ponto", comentou o professor, examinando sua preparação. 30 segundos a menos teriam sido o ideal. Carla não conseguiu conter uma risada, lembrando-se de seu comentário sobre a sobremesa do restaurante. "Algo engraçado na minha avaliação?" perguntou o professor, erguendo uma sobrancelha. "Não, professor. Desculpe, só uma coincidência." Ao final da aula, enquanto limpava sua estação de trabalho, sentiu o celular vibrar no bolso. Uma mensagem de Batista. "Espero que a aula de confeitaria esteja indo bem. Obrigado novamente pelo almoço de hoje." Ela sorriu para a tela, tocada por ele ter lembrado do que ela estaria fazendo. Respondeu simplesmente: "Aula produtiva. Obrigada por perguntar." 3 pontos apareceram imediatamente, indicando que ele estava digitando. "Livre na quarta-feira à noite? Conheço um lugar que tem o melhor pão de queijo fora de Minas Gerais. Prometo que é mais casual que o almoço de hoje." Carla mordeu o lábio considerando. Quarta era seu dia de folga do trabalho e não tinha aulas à noite. Não havia desculpa prática para recusar. "Quarta está bom. Onde fica esse lugar com o suposto melhor pão de queijo do Rio?" "Santa Teresa. Posso te buscar às 19 horas? Desta vez, ela hesitou mais longamente antes de responder. Dar seu endereço significava um nível diferente de conexão.
Por outro lado, se algo desse errado, Débora saberia onde ela estava e com quem. Ok, respondeu finalmente, enviando o endereço. Mas se o pão de queijo não for fenomenal, vou considerar propaganda enganosa. Justo, respondeu ele com um emoji sorridente, algo surpreendentemente casual vindo dele. Carla voltou para casa com uma sensação de leveza que não experimentava há tempos. Havia algo revigorante em conhecer alguém novo, especialmente alguém tão diferente de seu círculo habitual. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão de trabalho e estudo. Na terça-feira, serviu em um casamento na Barra e chegou em casa tão exausta que mal conseguiu tirar o uniforme antes de desabar na cama. Na quarta pela manhã, aproveitou o dia de folga para adiantar um trabalho da faculdade e fazer compras no mercado local. À tarde, o nervosismo começou a se instalar. O que vestir para um encontro com alguém como Batista? Ele havia dito casual, mas casual para ele provavelmente significava algo completamente diferente do que significava para ela. Após revirar seu guarda-roupa limitado, optou por um vestido simples de algodão estampado e uma jaqueta jeans. Casual, mas arrumado. Usou a maquiagem com parcimônia, apenas o suficiente para realçar seus olhos castanhos. Uau, comentou Débora quando ela saiu do quarto. Agora você não pode mais negar que é um encontro. É apenas um jantar, insistiu Carla, mas sem muita convicção. Com quem? Carla hesitou. Você promete não surtar? Agora estou preocupada. Débora franziu o senho. É casado? É seu professor? É um serial killer? É Batista Oliveira, respondeu Carla rapidamente, como quem arranca um band-aid. Débora a encarou em silêncio por 3 segundos inteiros antes de explodir. Batista Oliveira? O Batista Oliveira, o cara da Oliveira Tech, o bilionário que aparece em todas as revistas de negócios? Esse mesmo, confirmou Carla, encolhendo-se com a reação exagerada. Como? Quando? Onde? Débora disparou as perguntas sem pausa. Servindo em um evento. Longa história. E você não me contou? Débora parecia genuinamente ofendida. Achei que éramos amigas. Não contei porque sabia que você reagiria exatamente assim, explicou Carla. Além disso, não é grande coisa. Só jantamos uma vez. E ele me convidou para conhecer um restaurante em Santa Teresa hoje. Não é grande coisa. Débora arregalou os olhos. Carla, ele poderia comprar este prédio inteiro só com o dinheiro que gasta em gravatas. Exatamente por isso não queria contar, suspirou Carla. Ele é só uma pessoa normal. Normal? Débora riu incrédula. Ele é literalmente um dos solteiros mais cobiçados do Brasil. Antes que Carla pudesse responder, a campainha tocou. Ela lançou um olhar de advertência para a amiga. Comporte-se. Não prometo nada, respondeu Débora com um sorriso matreiro. Carla abriu a porta e encontrou Batista esperando no corredor. Ele vestia jeans escuros e uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, surpreendentemente casual, como prometido, embora a qualidade das peças fosse evidente. Oi, cumprimentou ele com um sorriso. Você está linda. Obrigada, respondeu ela, sentindo-se corar. Você também está diferente, no bom sentido. Tentei me vestir adequadamente para Santa Teresa, explicou ele. Menos CEO, mais turista. Conseguiu, confirmou ela. Então notou Débora espiando descaradamente por trás dela. Ah, esta é minha colega de apartamento, Débora. Encantado, disse Batista educadamente estendendo a mão. Débora o encarava como se ele fosse uma aparição. Você é mesmo real, murmurou, apertando sua mão. Carla revirou os olhos. Ignore-a. Vamos, divirtam-se, crianças, cantarolou Débora enquanto saíam. Não façam nada que eu não faria. Isso não exclui muita coisa, murmurou Carla enquanto fechava a porta. No corredor, ela esperava ver o mesmo carro elegante com motorista. Mas Batista a surpreendeu, guiando-a até um Jeep Renegade estacionado na rua. Você dirige? Perguntou ela surpresa. Quando me permitem,
respondeu ele com um sorriso, abrindo a porta do passageiro para ela. Meu departamento de segurança odeia quando faço isso, mas insisto em manter alguma normalidade na minha vida. O interior do carro era limpo e organizado, com um leve aroma de couro novo. Nada ostensivo, mas claramente de alta qualidade. Enquanto dirigia pelas ruas do Rio em direção a Santa Teresa, Batista parecia mais relaxado do que no restaurante, como se estivesse em seu elemento. Sua amiga parecia surpresa, comentou ele com um sorriso contido. Débora tem um problema com discrição, explicou Carla embaraçada. Contei a ela quem você era e ela surtou completamente. E imagino que não seja todo dia que Batista Oliveira aparece na porta do apartamento dela, brincou ele. Na verdade, você é o primeiro bilionário que pisou naquele corredor, confirmou Carla com uma risada. Bilionário é um exagero da mídia, ele corrigiu, parecendo genuinamente desconfortável com o termo. A empresa vale bilhões, não eu pessoalmente. Ah, só alguns centenas de milhões então? Praticamente um mortal comum, provocou ela. Ele riu, um som genuíno e descontraído. Touché. Enquanto o carro subia as ladeiras de Santa Teresa, Carla sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Estava realmente em um encontro com Batista Oliveira. A situação parecia surreal. Chegamos, anunciou ele, estacionando perto de uma rua estreita e arborizada. O restaurante ficava em uma casa antiga restaurada, com uma varanda ampla e iluminação aconchegante. Nada ostensivo ou exclusivo, apenas um lugar charmoso que poderia ser frequentado por qualquer pessoa. Bem-vinda ao Portela, disse Batista, abrindo a porta para ela. O segredo mais bem guardado de Santa Teresa. O interior do Portela era exatamente como o exterior sugeria, acolhedor e autêntico. Mesas de madeira distribuídas em um espaço que já fora a sala de estar de uma casa tradicional, paredes decoradas com fotografias em preto e branco de Santa Teresa de décadas atrás, e uma iluminação suave que convidava à intimidade. Não havia toalhas de linho fino ou talheres de prata, apenas um ambiente genuíno que respirava história e simplicidade. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou assim que entraram, abrindo um sorriso caloroso ao reconhecer Batista. «Batista! Quanto tempo!» exclamou ela, abraçando-o com a familiaridade de uma velha amiga. «Achei que tinha esquecido o caminho para cá.» «Nunca, dona Helena», respondeu ele, retribuindo o abraço com evidente carinho. «Apenas trabalho demais. É sempre a mesma desculpa.» A senhora balançou a cabeça em reprovação bem-humorada, então voltou seus olhos curiosos para Carla. «E quem é essa moça bonita?» «Esta é Carla Amoedo», apresentou Batista. «Carla, esta é Dona Helena, a alma deste lugar e a responsável pelo melhor pão de queijo que você vai provar fora de Minas.» «Exagero dele», disse Helena, estendendo a mão para Carla. «Mas um exagero que eu aceito com prazer. Bem-vinda ao Portela, querida.» «Obrigada», respondeu Carla, imediatamente encantada com a autenticidade da mulher. «Sou de Governador Valadares, então tenho padrões altos para pão de queijo.» Os olhos de Helena brilharam. «Mineira, agora entendo por que ele te trouxe aqui. Venham, tenho a mesa perfeita para vocês.» Ela os conduziu até uma pequena mesa na varanda dos fundos, de onde se podia ver as luzes da cidade espalhadas pela baía. O contraste com o almoço no Ouro não poderia ser maior. Enquanto lá tudo era calculadamente sofisticado, aqui a beleza estava na simplicidade e na vista deslumbrante que nenhum design de interiores poderia replicar. «Como você conheceu este lugar?» perguntou Carla quando se sentaram. «Não parece o tipo de restaurante que frequentaria.» «E que tipo de restaurante eu frequentaria?» indagou ele, genuinamente curioso sobre a imagem que ela tinha dele. «Não sei. Lugares exclusivos com chefes premiados e listas de espera de meses?» Batista sorriu. «Frequento esses também. Não vou negar. Mas encontrei o Portela por acidente há uns 5 anos. Estava fazendo uma caminhada por Santa Teresa para clarear a mente depois de uma semana difícil.
Começou a chover e este foi o primeiro lugar onde consegui abrigo. E Dona Helena te recebeu de braços abertos? Na verdade, ela não fazia ideia de quem eu era, riu ele. Serviu-me um café e um pão de queijo, reclamou do tempo e me contou a história do bairro por 1 hora inteira, enquanto a chuva não passava. E você voltou. Muitas vezes, confirmou ele. É um dos poucos lugares onde posso ser apenas eu, sem expectativas, sem olhares curiosos, sem pessoas tentando impressionar ou serem impressionadas. Carla entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Em um mundo onde seu nome abria portas e moldava interações antes mesmo que abrisse a boca, um lugar onde era tratado como qualquer outro cliente devia ser raro e precioso. Um garçom trouxe uma cesta de pães de queijo recém-saídos do forno e 2 taças de vinho tinto da casa, sem que precisassem pedir. O de sempre para o senhor, disse ele a Batista. Dona Helena já mandou preparar. Obrigado, Jorge, respondeu Batista. Então, voltou-se para Carla quando o garçom se afastou. Espero que não se importe. O menu aqui é praticamente inexistente. Helena cozinha o que sente vontade no dia. Parece perfeito, respondeu Carla pegando um pão de queijo. O aroma fez sua boca salivar instantaneamente, lembranças da infância em Minas inundando seus sentidos. Ao dar a primeira mordida, fechou os olhos involuntariamente. A casca era crocante na medida certa, o interior macio e elástico, o sabor do queijo forte, mas não dominante. Meu Deus, murmurou. Eu disse, sorriu Batista, claramente satisfeito com sua reação. Odeio admitir, mas está à altura dos da minha avó, confessou ela pegando outro. E esse é o maior elogio que um pão de queijo pode receber de uma mineira. Helena ficará lisonjeada, disse ele. Então provou seu vinho. Então, me conte mais sobre seus estudos. Quando se forma? Em 6 meses, se tudo correr bem, respondeu ela. Depois vem a parte difícil. Conseguir um estágio em algum lugar que realmente me ensine algo. Tem algum lugar específico em mente? Sonho grande, o DOM em São Paulo, ou o ouro aqui no Rio, admitiu ela. Mas sou realista. As vagas são disputadíssimas e geralmente vão para quem tem contatos ou estudou no exterior. Não subestime seu talento, disse ele com seriedade. Se cozinha com metade da paixão com que fala sobre comida, tem mais chance do que imagina. Obrigada, respondeu ela, genuinamente tocada. É bom ouvir isso de alguém que não é minha mãe ou minha colega de apartamento. A conversa fluiu naturalmente enquanto a comida chegava, uma sequência de pratos caseiros mineiros com toques contemporâneos. Tutu de feijão com torresmo crocante, leitão à pururuca servido com molho de jabuticaba e uma costelinha ao molho de goiabada que fez Carla gemer de prazer ao experimentar. Como nunca ouvi falar deste lugar? Perguntou ela após provar um salpicão que rivalizava com o de sua avó. Deveria estar em todos os guias gastronômicos. Helena recusa entrevistas e não permite críticos gastronômicos, explicou Batista. Diz que no momento em que o lugar aparecer em listas, perderá sua alma. E honestamente, concordo com ela. Carla olhou ao redor, para as outras mesas ocupadas por moradores locais, alguns turistas que provavelmente descobriram o lugar por acaso, e um casal de idosos que parecia frequentar o restaurante há décadas. Não havia pretensão, apenas o prazer genuíno da boa comida e da boa companhia. Entendo por que gosta daqui, disse ela. É real, exatamente, concordou ele, seu olhar encontrando o dela com intensidade. Como você. O comentário a pegou desprevenida, fazendo-a desviar o olhar para esconder o rubor que sentiu subir pelo pescoço. Entre todas as coisas que ele poderia valorizar, beleza, inteligência, talento, escolher sua autenticidade parecia profundamente significativo. Posso perguntar algo pessoal? Aventurou-se ela após um momento. Claro. Por que está fazendo isso? Saindo comigo, quero dizer. Batista considerou a pergunta por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos.
A resposta fácil seria dizer que gosto da sua companhia, o que é verdade, mas acho que merece mais que isso. Ele respirou fundo antes de continuar. Minha vida inteira é construída em torno de expectativas. O que a empresa espera de mim, o que a sociedade espera, o que meu pai esperava. Até minhas relações pessoais acabam moldadas por isso. Com você é diferente. Quando estamos juntos, sou apenas Batista, não o CEO, não o herdeiro, não o partido perfeito para uma fusão empresarial. Sua honestidade a desarmou completamente. Não havia ensaio em suas palavras, nenhum cálculo social, apenas uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria de alguém em sua posição. Mas somos de mundos completamente diferentes, observou ela, dando voz ao elefante na sala. São mesmo tão diferentes? Questionou ele. Ou apenas parecem diferentes na superfície? Batista, você dirige uma multinacional e provavelmente tem mais dinheiro do que eu conseguiria ganhar em várias vidas. Eu sou uma estudante de gastronomia que serve drinks em eventos para pagar as contas. E mesmo assim, rebateu ele suavemente, ambos apreciamos um bom pão de queijo, preferimos lugares autênticos a exclusivos e nos sentimos mais confortáveis aqui do que naquele restaurante onde almoçamos. Havia uma lógica irrefutável em seu argumento, mas Carla sabia que a realidade era mais complexa. E o que diria sua família? Seus amigos? O conselho da empresa? Batista Oliveira namora garçonete? Não me parece uma manchete que agradaria seus acionistas. Ele franziu o senho. Desde quando deixamos que outras pessoas decidam com quem devemos ou não nos relacionar? Fácil falar quando se tem seu tipo de poder, respondeu ela. Para a maioria de nós, a pressão social é real. Você deixaria que outros decidissem quem pode amar? Perguntou ele diretamente. A palavra amar pairou entre eles, carregada de significados e possibilidades. Era cedo demais para falar de amor. Ambos sabiam disso, mas a pergunta tinha uma sinceridade que não podia ser ignorada. Não, admitiu ela finalmente, mas também não sou ingênua. Relacionamentos não existem no vácuo, especialmente quando envolvem pessoas de contextos tão diferentes. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. E se dessemos uma chance para descobrir, sem expectativas, sem pressa, apenas nos conhecendo? Carla olhou para suas mãos juntas, a dele com uma pulseira de couro que provavelmente custava mais que seu aluguel, a dela com pequenas cicatrizes de queimaduras de trabalho na cozinha, símbolos perfeitos dos mundos aos quais pertenciam. E ainda assim, juntas pareciam estranhamente certas. Acho que podemos tentar, respondeu finalmente sorrindo apesar do nervosismo que sentia. O sorriso de Batista iluminou seu rosto de uma forma que ela ainda não tinha visto. Genuíno, desarmado, quase juvenil em sua alegria. Por um momento, não havia distância social entre eles. Apenas dois jovens explorando a possibilidade de algo novo e especial. Dona Helena apareceu com uma sobremesa que não haviam pedido. Doce de leite caseiro com queijo fresco e compota de figo. Pros pombinhos, disse ela com um sorriso sabido. Cortesia da casa. Não somos, começou Carla, mas Batista a interrompeu gentilmente. Obrigado, Helena. Está com uma cara maravilhosa. Quando a senhora se afastou, Carla o encarou com uma sobrancelha erguida. Você não corrigiu a suposição dela. Achei desnecessário, respondeu ele com um meio sorriso. Além disso, considerando o que acabamos de conversar, não estamos namorando, clarificou ela rapidamente. Estamos nos conhecendo. Conhecendo com exclusividade? Sugeriu ele, meio brincando, meio sério. Carla não conseguiu evitar uma risada. Você é impossível. Realista, corrigiu ele. Prefiro estabelecer parâmetros claros. Tão executivo, provocou ela. Sempre negociando termos. Funcionou com você até agora, respondeu ele com um brilho divertido nos olhos. Começamos com 10 minutos, evoluímos para um almoço e agora estamos aqui. O comentário a fez rir novamente.
Era verdade. Tudo começara com aquele pedido absurdo de fingir ser sua namorada por 10 minutos. Quem diria que isso os levaria até aqui? Enquanto saboreavam a sobremesa, o celular de Batista vibrou insistentemente em seu bolso. Ele o ignorou nas primeiras vezes, mas quando a vibração continuou, franziu o senho e verificou a tela. Desculpe, disse ele, claramente contrariado. É a assessoria de imprensa da empresa. 5 chamadas perdidas não costuma ser bom sinal. Atenda, encorajou Carla. Pode ser importante. Ele assentiu, levantando-se e afastando-se um pouco para atender. Carla o observou à distância, notando como sua postura mudou sutilmente. Ombros mais eretos, expressão mais séria, o Batista relaxado dando lugar ao executivo responsável por milhares de empregos. Quando retornou à mesa, sua expressão era uma mistura de irritação e resignação. Temos um problema, disse ele sentando-se. Alguém nos fotografou no Ouro durante o almoço. As fotos estão circulando nas redes sociais e algumas contas de fofoca já estão especulando sobre quem seria a misteriosa acompanhante de Batista Oliveira. Carla sentiu um peso no estômago. Isso é ruim? Depende da perspectiva, respondeu ele passando a mão pelos cabelos. Para mim, é apenas o incômodo habitual. Para você, ele hesitou. Você pode não estar preparada para esse tipo de exposição. Pessoas vão pesquisar seu nome, vasculhar suas redes sociais, especular sobre sua vida. A realidade que Carla havia momentaneamente esquecido voltou com força total. Este era o mundo dele, um mundo onde almoços privados se tornavam notícia, onde estranhos se sentiam no direito de opinar sobre sua vida pessoal. Entendo se quiser reconsiderar o que conversamos, continuou ele, seu tom cuidadosamente neutro, mas Carla podia ver a apreensão em seus olhos. Seria completamente compreensível. Carla pegou o celular e rapidamente verificou seu Instagram. Já havia dezenas de solicitações de seguidores que não conhecia. A realidade da situação a atingiu como um balde de água fria. Preciso pensar, disse honestamente. Isso é mais do que eu esperava. Batista assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, posso te levar para casa quando quiser. O clima descontraído da noite havia se dissipado, substituído por uma tensão palpável. Dona Helena, percebendo a mudança, aproximou-se com a conta. Está tudo bem, queridos? Perguntou com genuína preocupação. Perfeitamente, Helena, assegurou Batista, forçando um sorriso enquanto pagava. A comida estava maravilhosa, como sempre. Durante o trajeto de volta, o silêncio dentro do carro era pesado. Carla olhava pela janela, observando as luzes da cidade, enquanto sua mente fervilhava. Estava pronta para lidar com o escrutínio público que viria com qualquer associação a Batista, os comentários maldosos, as especulações, a invasão de privacidade. No que está pensando? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio. Em como a vida pode mudar tão rapidamente, respondeu ela. Há uma semana, eu era apenas mais uma garçonete anônima. Agora, estou potencialmente nas páginas de fofocas. Sinto muito por isso, disse ele com sinceridade. Essa parte da minha vida não é algo que possa controlar completamente. Não é culpa sua, respondeu ela. É apenas a realidade de quem você é. Quando chegaram ao prédio de Carla, Batista estacionou, mas não desligou o motor, como se antecipasse uma despedida rápida. Posso te ligar amanhã? Perguntou ele hesitante. Para saber como está? Carla olhou para ele. Para o homem, não o CEO, não o herdeiro, apenas Batista, e viu a vulnerabilidade em seus olhos. Ele realmente se importava com o que ela pensava, com o que ela sentia. Sabe, começou ela lentamente. Quando aceitei fingir ser sua namorada naquela noite, estava apavorada. Não pela encenação em si, mas pelo que aconteceria depois. Pensei que poderia perder meu emprego, que seria humilhada, que tudo daria errado. E agora? Perguntou ele suavemente. Agora estou apavorada por razões completamente diferentes, admitiu com um pequeno sorriso.
Porque o que começou como uma farsa de 10 minutos se transformou em algo real, algo que importa. E isso é assustador. Batista desligou o motor e virou-se para encará-la completamente. Para mim também, Carla. Mais do que você imagina. O silêncio entre eles estava carregado de possibilidades não ditas, de futuros imaginados, de medos e esperanças entrelaçados. Vamos fazer um acordo, propôs ela finalmente. Um dia de cada vez. Sem prometer o impossível, sem ignorar as diferenças entre nossos mundos, apenas vivendo o que temos agora. O que acha? O sorriso que iluminou o rosto dele foi resposta suficiente. Posso beijar você? Perguntou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Não fingindo desta vez. Em resposta, Carla se inclinou para a frente, eliminando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante de início, mas que rapidamente se aprofundou com a certeza de sentimentos que não precisavam mais ser disfarçados. Não havia plateia agora, nenhuma Valentina para convencer, apenas dois corações batendo em sintonia. Quando se separaram, Carla sorriu. Bem melhor que nosso beijo falso. Qual beijo falso? Provocou ele. Nunca chegamos a nos beijar naquela noite. Verdade. Ela riu, percebendo o fato. Acho que pulamos essa parte do acordo. Estou feliz que nosso primeiro beijo tenha sido real, disse ele, tocando levemente seu rosto. Um toque na janela os sobressaltou. Era Débora, sorrindo como uma criança em loja de doces, fazendo sinais animados para que baixassem o vidro. Batista obedeceu, rindo da situação. Boa noite, Débora. Oi! Exclamou ela, praticamente vibrando de excitação. Não queria interromper, mas vocês estão aqui há 15 minutos e achei que a Carla talvez quisesse convidar você para subir, para um café ou algo assim. Débora! Carla cobriu o rosto mortificada. Obrigado pelo convite indireto, respondeu Batista educadamente. Mas infelizmente tenho uma videoconferência com investidores asiáticos em 1 hora. Ah, claro, claro! Assentiu Débora, claramente impressionada. Investidores asiáticos, que chique! Bem, fica para a próxima, então. Com certeza, concordou ele. Então olhou para Carla com um sorriso cúmplice. Isso se sua amiga me convidar, é claro. Depois dessa cena, improvável, respondeu Carla, mas o tom brincalhão deixava claro que não estava realmente irritada. Débora afastou-se, dando a eles um último momento de privacidade, embora permanecesse obviamente observando da entrada do prédio. Sua amiga é entusiástica, comentou Batista. Essa é uma forma educada de dizer completamente sem noção, riu Carla. Mas ela tem boas intenções. Acho que também tenho uma dessas na minha vida, confessou ele. Meu assistente, Ricardo, praticamente me empurrou para aquele evento onde nos conhecemos. Dizia que eu precisava socializar mais. Então, devo agradecer a ele? Ambos devemos, respondeu Batista, inclinando-se para outro breve beijo. Vou te ligar amanhã, ok? Estarei esperando, prometeu ela. Enquanto caminhava para o prédio, onde Débora aguardava impaciente por detalhes, Carla sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O futuro ainda era incerto. Haveria desafios, sem dúvida, quando seus mundos tão diferentes colidissem mais diretamente. Mas naquele momento, tudo o que importava era o agora. Na manhã seguinte, Carla acordou com o toque do celular. Esperando ver uma mensagem de Batista, surpreendeu-se ao encontrar uma notificação de uma página de fofocas. Batista Oliveira, avistado com misteriosa morena. Quem é a garçonete que conquistou o coração do bilionário? Abaixo, havia fotos deles no restaurante Ouro e, para sua surpresa, uma declaração oficial da assessoria de Batista. Batista Oliveira está conhecendo Carla Amoedo. Pedimos respeito à privacidade de ambos neste momento. Não serão fornecidos detalhes adicionais. Antes que pudesse processar o que isso significava, recebeu uma mensagem de Batista. Bom dia, desculpe pela exposição, mas achei melhor enfrentar os rumores diretamente. Espero que não se importe. Aliás, olhe pela janela.
Confusa, Carla foi até a janela de seu quarto e olhou para a rua. Lá embaixo, encostado em seu Jeep, estava Batista segurando uma caixa que ela reconheceu imediatamente como sendo do Portela. Vestiu-se rapidamente e desceu, ignorando as perguntas animadas de Débora. Quando abriu a porta do prédio, Batista a recebeu com um sorriso e a caixa estendida. "Pão de queijo para o café da manhã", explicou ele. "Helena fez questão de mandar uma fornada especial quando liguei esta manhã." "Você é louco", riu ela, aceitando a caixa. "Sabe que agora tem pelo menos 3 fotógrafos registrando isso, certo?" "Provavelmente", concordou ele despreocupado. "Mas decidi que não vou mais viver tentando esconder o que me faz feliz." Carla sentiu o coração acelerar. "E eu te faço feliz?" "Incrivelmente", respondeu ele com sinceridade. "Vale cada manchete, cada especulação, cada reunião desconfortável com investidores conservadores." "Ah, então já houve reuniões desconfortáveis?" "Uma videoconferência às 5 da manhã com um grupo de investidores japoneses muito tradicionais", confirmou ele com um sorriso resignado. "Mas sobrevivi. E sabe de uma coisa? Foi libertador poder dizer que minha vida pessoal é exatamente isso, pessoal." Carla sentiu uma onda de admiração por ele. Era uma coisa falar sobre não se importar com opiniões alheias. Outra, completamente diferente, enfrentá-las diretamente, especialmente quando milhões de reais em negócios poderiam estar em jogo. "E Valentina?", perguntou, lembrando-se de onde tudo começara. "Enviou uma mensagem bastante educada desejando-nos felicidades", respondeu ele. Então acrescentou com um sorriso maroto. "Logo após seu pai garantir que a fusão das empresas continuaria sendo discutida independentemente de qualquer arranjo pessoal." "Tão romântico", brincou Carla. "Nem todos têm a sorte de começar com 'finja que me beija por 10 minutos'", devolveu ele, puxando-a para perto. Carla riu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. "Quem diria que aqueles 10 minutos se transformariam em isso? Eu diria que foi o melhor investimento que já fiz", murmurou ele antes de beijá-la ali mesmo na calçada, à vista de quem quisesse ver. E desta vez não havia nada de fingimento. Era real, imperfeito e maravilhoso, como todos os melhores começos.